Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim, né, gente? E aí, mais uma aula da gente hoje, né? Nós vamos iniciar hoje a aula sobre substantivo, certo? Que eu acho que vocês já deu, eu acredito que vocês já tenham visto, né? Sobre substantivo, vamos fazer assim uma breve revisão sobre substantivo, ok? Vamos lá, gente? Vamos lá então, tá? Vamos acompanhar direitinho a aula, tá certo, gente? Então, vamos lá. O que é um substantivo, tá, pessoal? Substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, qualidades, ações, dentre outros. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e em grau, que é aumentativo e diminutivo. Os tipos de substantivo. Quais são os tipos de substantivo? Os substantivos são classificados em 9 tipos. Gente, é muita coisa, né? 9 tipos. Comum, próprio, simples, compostos, concreto, abstrato, primitivos, derivado e coletivo. O primeiro que a gente vai ver hoje vai ser o substantivo comum. O que vem a ser o substantivo comum? O substantivo comum são as palavras que designam os seres da mesma espécie de forma genérica. Por exemplo, pessoa, gente e país. O substantivo próprio. Os substantivos próprios, grafados em letras maiúsculas, né, são palavras que particularizam seres, entidades, países, cidades, estados da mesma espécie. Exemplo, Brasil, São Paulo, nome próprio de pessoa, Maria, né? Os substantivos simples agora, né? Tá, gente? Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. Exemplo, casa, carro, camisa, cadeira, mesa e etc. O substantivo composto. Os substantivos compostos são formados por mais de uma palavra. Exemplo, guarda-roupa, guarda-chuva, beija-flor. Vamos para o substantivo agora concreto. Já está dizendo concreto, né? Porque designa o quê? O substantivo concreto designa as palavras reais, concretas, sejam elas pessoas, objetos, animais ou lugares. Vamos ver aqui o exemplo que eu coloquei para vocês. Menina, homem e cachorro. Você sabe que é pessoas, animais. Então, é coisa concreta que você vê, que você pode tocar. Então, esse é o substantivo concreto. O substantivo abstrato já é o contrário. O substantivo abstrato são aqueles relacionados aos sentimentos, estados, qualidades e ações. Exemplo, beleza, alegria, bondade. Você não vê a bondade, você não pode tocar na bondade. Você sente através de quê? De atitudes, né? Então, os substantivos primitivos agora, tá? Os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que derivam de outras palavras. Por exemplo, casa. Não, os substantivos primitivos, como o próprio nome indica, são aqueles que não derivam de outras palavras. Perdão, não derivam de outras palavras. Por exemplo, casa, folha, chuva, né? Já o substantivo derivado, os substantivos derivados são aquelas palavras que derivam de outras. Por exemplo, casarão, derivado vem de casa. Folhagem, derivado de folha, né? Que vem de folha. E chuvarada, derivado de chuva, que vem de chuva, certo? Vamos ver agora o substantivo coletivo. São os substantivos, os coletivos são aqueles que se referem a um conjunto de seres. Por exemplo, os coletivos cardume, que é de peixe, vara, que é de porcos, né? Manada, que é de boi, certo? Isso aí são substantivos coletivos, que é um conjunto de seres, né? Agora vamos ver o gênero dos substantivos. De acordo com os gêneros, é feminino, o substantivo pode ser feminino e masculino. Das palavras substantivas, elas são classificadas em substantivos biformes, apresentam o quê? Duas formas, ou seja, uma para o masculino e outra para o feminino. Por exemplo, o professor, a professora, o amigo, a amiga, o amigo e a amiga. Substantivos uniformes, somente um termo especifica
os dois gêneros, masculino e feminino, sendo classificados em epicenos, sobrecomuns, comum de dois gêneros. Os epicenos, palavra que apresenta o quê? Somente um gênero e refere-se aos animais. Por exemplo, foca, a foca macho e a foca fêmea. Cobra, a cobra macho e a cobra fêmea. Isso aí são os epicenos. O sobrecomum, palavra que apresenta somente um gênero e refere-se às pessoas. Por exemplo, criança, masculino e feminino. A criança pode ser o menino e pode ser a menina. É a criança. Então aí não está definindo. Está definindo que ele é a criança. A criança pode ser o menino e a menina. E comum de dois gêneros. Termo que se refere a dois gêneros, masculino e feminino, identificado por meio do artigo, o que o acompanha, né? Por exemplo, o artista e a artista. Vamos ver agora o número do substantivo, né? O número do substantivo. De acordo com o número do substantivo, eles são classificados em singular, palavra que designa uma coisa, uma única coisa, pessoa ou grupo. Por exemplo, bola, mulher. A bola, a mulher. Só é uma coisa, né? No plural, que designa várias coisas, pessoas ou grupos. Por exemplo, bolas, mulheres, né? Grau dos substantivos. De acordo com o grau do substantivo, eles são classificados em aumentativo e diminutivo. O aumentativo é que indica o aumento de quê? Do tamanho de um ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, substantivo, acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, por exemplo, casa grande, que é o adjetivo que dá casa grande, né? E o sintético, substantivo com acréscimo de um sufixo, indicador de aumento, por exemplo, casarão, o rão, né? O sufixo o rão é que vai dar o tamanho da casa, que é a casa grande, o casarão. E vem aí também o diminutivo, palavra que indica o que? A diminuição do tamanho de algum ser ou alguma coisa. Divide-se em analítico, substantivo acompanhado de um adjetivo que indica pequenez, por exemplo, casa pequena. E o sintético, substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de diminuição, por exemplo, casinha, né? Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido bastante hoje de substantivo, que é um assunto que vocês já devem ter visto nos anos anteriores e que hoje eu vim para reforçar mais esse assunto com vocês, ok? Aí vai seguir aí as atividades para vocês fazerem, certo? E eu quero que vocês me dêem o retorno, lembrando que toda vez que vocês for mandar o retorno, colocar o nome e o nome completo e a série, tá certo, gente? Então, até lá. Até lá, gente. Espero que tenham ouvido direitinho a aula, tá certo? E que vocês me dêem o retorno, que eu vou ficar aguardando, tá ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.